E aí, galera, beleza? É, vou tentar ser breve. Essa videoaula eu vou explicar para vocês Platão, né? Pelo menos de forma reduzida, e, e o mito da caverna, né? É importante a gente entender esse assunto porque boa parte, né, dos outros assuntos que a gente vai ver mais para frente, eu vou utilizar esse como referência, né? Tanto nas aulas de estética quanto também na própria continuação, que é Aristóteles, logo em seguida, né? Então vamos lá. Eu já falei para vocês que a gente está vendo uma sequência, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Imaginem que um foi pupilo do outro, né? Pupilo é tipo um aluno, né? Um aprendiz. Então, Platão foi aprendiz de Sócrates e Aristóteles foi aprendiz de Platão. A gente viu que Sócrates era aquele filósofo do diálogo, né? Ele fazia a filosofia dele conversando pelas ruas, pela ágora, pelos mercados, né? Pelos espaços públicos de Atenas da sua época. E ele, como eu disse, fazia a filosofia dele por meio do diálogo, né? Ele criou um método chamado maiêutica, que é justamente essa forma de fazer filosofia baseada no diálogo que utilizava, na verdade, perguntas e respostas. Então, Sócrates fazia uma pergunta para uma pessoa, por exemplo, o que é algo justo? E aí a pessoa respondia o que ela considerava ser justo, e Sócrates respondia de volta com outra pergunta. Por exemplo, mas isso é justo também? Mas e se acontecer isso? E desse ponto de vista? Então, com essas perguntas e respostas, Sócrates, no fim das contas, fazia as pessoas perceberem que, na verdade, elas não sabiam, por exemplo, o que, que era justo. Elas tinham uma ideia sobre o assunto, mas que nesse jogo de perguntas e respostas, essa pessoa refletia melhor e ela mesma acabava percebendo que ela não sabia o que era o justo. Então, não é que Sócrates era um filósofo desse que tinha suas teorias prontas, né? Que ele falava, isso é o justo, isso é o certo, isso é ser cidadão e tal, e ele dava as teorias. Ele, na verdade, ele fazia as pessoas refletirem sobre isso, né? Ele, pelas respostas das pessoas, ele fazia com que as pessoas tivessem como uma autorreflexão. E aí acabou que ele fez muitos inimigos, né? Nessa brincadeira. Conquistou muitos admiradores, mas também muitos inimigos, né? Pessoas que tinham poder naquela época, que eram bem vistas, e quando conversavam com Sócrates, eram, entre aspas, humilhadas em público, porque Sócrates mostrava que elas, na verdade, não sabiam de tanta coisa assim. Algumas pessoas se sentiam ridicularizadas, porque essas conversas eram sempre em público, né? Em espaços públicos e com público, né? Com pessoas ouvindo, testemunhando. E aí acabou que Sócrates, depois de conquistar muitos inimigos, ele foi acusado de estar corrompendo a juventude, né? Negando aos deuses daquela época. Foi julgado pelo Conselho dos 500, que era o sistema judicial da época em Atenas, e condenado à morte, né? Ele podia ter fugido, né? Os admiradores dele organizaram a fuga, organizaram onde ficar, organizaram tudo para ele não morrer. Ele refletiu sobre pós e contras, né? Se ele deveria fugir ou não. E no fim das contas ele decidiu por não fugir. Ele disse que se ele fugisse, ele estaria negando toda a filosofia dele e ele estaria, de certa forma, confessando que os acusadores estavam certos, sendo que, para Sócrates, eles estavam errados.
Sócrates se considerava um parteiro de ideias, né? A mãe dele era parteira e ele disse que assumiu não, herdou esse dom de parteiro da mãe, mas ele não paria pessoas, ele paria ideias, ele fazia com que as pessoas tivessem ideias que, na verdade, sempre estiveram dentro delas, mas que ele as fazia percebê-las, refletir sobre e ter novas ideias. E ele não considerava isso um crime, né? Ele não considerava isso corromper a juventude. Então, se ele fugisse, ele estaria reconhecendo que ele era de fato um criminoso e que não era o caso, né? Ele preferiu enfrentar a condenação, tomou um veneno chamado cicuta e faleceu, né? Eu mostrei para vocês em sala de aula um quadro que representa Sócrates ao centro, pegando a taça de um jovem que, ao que tudo indica, era Platão, né? Nesse quadro, nessa imagem, Sócrates está cercado dos seus admiradores, todos muito arrasados, né? Porque sabem que ele vai morrer, e ele está lá, pegando o veneno próximo da morte, realmente. E como eu disse, comecei falando, essa aula, na verdade, é sobre Platão. Platão, ele foi, como eu disse, um discípulo de Sócrates, né? Grego, também de Atenas, tinha 29 anos quando Sócrates morreu, e isso mexeu muito com Platão, né? Platão passou, na verdade, a registrar como Sócrates, a filosofia dele era conversada, era no diálogo, ele não escreveu sobre, né? Quem escreveu foi Platão. Teve outros, né? Seguidores de Sócrates que escreveram também, mas a gente sabe, principalmente por conta de Platão, o que foi que Sócrates construiu, né, com seus diálogos, Grécia adentro naquele período, em Atenas, né? Então, Platão começou registrando primeiro a defesa de Sócrates, né? Houve um julgamento, né? Acusação e defesa. A defesa foi feita pelo próprio Sócrates e Platão registrou, né? Por escrito essa defesa. Ele também registrou algumas cartas e mais de 30 diálogos, né? Essa forma de fazer filosofia que Sócrates fazia. E ele também fundou uma escola aos arredores de Atenas, chamada Academia, que nele ele, de certa forma, dava continuidade à filosofia de Sócrates, né? Nessa escola ensinava-se matemática, filosofia e ginástica. E aí, obviamente que eu não tenho tempo nem condições de falar sobre tudo o que Platão elaborou, né? Eu vou focar mais na ideia do mito da caverna, primeiro porque cai bastante no Enem, né? Todo Enem vai cair alguma coisa sobre isso. E segundo, porque é uma das teorias mais famosas mesmo de Platão, que a gente pode pelo menos ter uma noção do que foi que ele quis dizer, do que como é que ele enxergava, na verdade, esse mundo que a gente vive, né? Imagine o seguinte, Platão queria se dedicar e estudar o mundo que a gente vive, mas ele se incomodava, de certa forma, com esse mundo em que nós, se você olhar ao redor aí de onde você estiver, esse mundo que nós estamos vendo, aqui vendo, vivendo, sentindo, esse mundo que a gente pode ver, pegar e tocar, sentir o cheiro, ouvir, ele se incomodava com isso porque ele sabia que esse mundo aqui, ele daqui a um tempo ele vai deixar de existir. Como assim? Eu, daqui 100 anos, vou ter morrido, né? Qualquer pessoa que esteja ouvindo isso hoje, né, 2026, daqui 100 anos, vai ter morrido também. Essa casa que está aqui ao meu redor, que eu estou dentro dela, se não houver uma manutenção boa, provavelmente ela vai estar em ruínas. Esse computador que eu estou gravando essa videoaula já vai ter quebrado há muito tempo. Ou seja,
esse mundo que a gente está vivendo, o tempo vai acabar corroendo tudo, né? Daqui a um tempo tudo isso vai deixar de existir. E Sócrates, perdão, e Platão, ele queria entender, né, a realidade, mas ele não queria se dedicar para entender alguma coisa que daqui a um tempo vai deixar de existir. Ele queria entender o que é eterno, o que sempre vai existir. E para ele, o que sempre vai existir, o que é para sempre eterno, ele não está necessariamente nesse mundo que a gente pode ver, pegar, tocar, sentir, nesse mundo que nós percebemos pelos cinco sentidos. Inclusive foi esse o nome que Platão deu para esta realidade, né? Ele pegou o mundo que a gente vive e meio que dividiu em dois. Para ele existe o mundo dos sentidos. Vejam, sentidos. Quando virem esse nome na prova, é o mundo que a gente absorve pelos cinco sentidos. Pela visão, pelo olfato, pela audição, pelo tato e pelo paladar. Então, tudo que a gente absorve pelos cinco sentidos vai daqui a um tempo deixar de existir. E Sócrates dizia que os cinco sentidos também enganam a gente. A gente não pode confiar cegamente nos cinco sentidos. Esse mundo dos sentidos, ele é um mundo ilusório, né? Imagina o seguinte, eu sempre dou o exemplo da serrota, né? Imagina que você sobe a serrota, você sobe num lugar alto. Quando você chega lá em cima, você olha o horizonte, vai ter montanhas, vai ter o relevo, né, do lugar que você está, mas no que depender da nossa visão, se a gente olhar a linha do horizonte, a Terra aparentemente é plana. A gente não consegue imaginar a Terra fazendo a curvatura dela de um lugar alto, né? Porque o que a gente vê é a Terra plana. Hoje em dia, obviamente, a gente sabe que a Terra não é plana, né? Que ela tem um formato, entre aspas, esférico, né? Que não é bem esse o nome, tem outro termo, me perdoem, fugiu da mente agora. Mas que, se a gente estiver num lugar alto e depender apenas dos nossos sentidos, a gente não vai pensar nem conceber isso, de que a Terra é redonda. A gente vai ver e, se depender da visão, acreditar que a Terra é plana. O que é que Platão estava querendo dizer? Os cinco sentidos podem enganar a gente, certo? Então a gente tem que fazer um exercício, que é tentar, de certa forma, ignorar os cinco sentidos e, através da nossa razão e da nossa inteligência, alcançar o mundo das ideias. É no mundo das ideias que reside tudo que é eterno e verdadeiro, tudo que sempre vai existir, né? Que mesmo o tempo não vai corroer. Era isso que Platão queria alcançar, né? Então vejam, ele pegou o mundo que a gente vive e, de certa forma, dividiu em dois: o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. O mundo dos sentidos é esse que a gente absorve pelos cinco sentidos e que o tempo vai acabar por um dia corroendo. Ele queria entender o mundo das ideias, que a gente alcança não através dos sentidos, mas através da razão. E é através da razão e no mundo dos sentidos que a gente vai ter, que a gente vai alcançar, na verdade, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento sobre o que é o eterno, certo? Então vamos. Dito isso, né, para explicar essa teoria dele, foi que ele criou o mito da caverna. O mito da caverna, imaginei o seguinte: pessoas nasceram e cresceram em uma caverna, essa caverna muito escura, essas pessoas estão presas nessa caverna e elas estão presas de uma forma que a única coisa que elas conseguem ver, né, é a parede no fundo da caverna. E na parede dessa caverna, no fundo dessa caverna, imaginem o seguinte: imaginem que a entrada da caverna é muito pequena, então entra uma fresta de luz, né, de fora da caverna, dentro da caverna, e sempre que passava algum animal na frente da caverna ou alguma pessoa, a sombra desse animal ou a sombra dessa projetada ou dessa pessoa era projetada no fundo da caverna.
E as pessoas que estavam presas na caverna só conseguiam enxergar essas sombras. E para elas, isso era o mundo. Era o mundo dentro da caverna e aquelas imagens que eles conseguiam ver no fundo da caverna. Para eles, aquilo ali era o mundo. Aquilo ali era a realidade. Até que um dia, né, um deles consegue se soltar, sai da caverna, a princípio fica cego, né, por conta do sol. Ele viveu e cresceu dentro daquela caverna. É importante vocês entenderem que isso aí é um mito, né? Isso aí é só para a gente entender o que ele quis dizer com o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Foi uma forma que ele encontrou de facilitar o nosso entendimento. Ele fez uma alegoria para a gente absorver melhor essa teoria dele, certo? Então, tipo, é lógico que pessoas não iam sobreviver se crescessem presas dentro de uma caverna, né? Como é que elas seriam alimentadas? Como é que, enfim, é lógico que isso é impossível, galera. Isso é só para a gente imaginar, beleza? E aí essa pessoa saiu pela primeira vez da caverna e o sol a cegou, a princípio, né? A luminosidade. Aos poucos ela vai se acostumando. Primeiro ela vê o chão ao seu redor, né? A grama, outros tipos de pedras, outro tipo de terreno. E daqui a pouco ela começa a ouvir os animais e daqui a pouco, conforme os seus olhos vão se habituando, ela consegue enxergar as árvores e começa a ver o horizonte, ver o céu, ver as nuvens, o sol e ver o mundo todo que existe fora da caverna, né? E aí essa pessoa percebe que, na verdade, tudo que ela tinha vivido até então dentro da caverna nada mais era do que uma sombra, uma projeção do mundo que estava fora da caverna. Só que para ela, o mundo era aquela projeção, a realidade dela era aquela. Mas a partir do momento que ela sai da caverna e vê o mundo lá fora, é que ela entende que, na verdade, tudo que ela tinha vivido era só uma ilusão, né? Um resquício do que é a realidade fora da caverna. E aí ela decide voltar para a caverna para avisar a seus companheiros de caverna. Quando ela chega lá, ela os avisa, eles se revoltam com ela e a matam e permanecem na caverna, né? Quando eu estou em sala de aula, eu gosto de perguntar para os estudantes como vocês interpretam esse mito. O que é que vocês acham que Platão quis dizer, né, com isso? Tem algumas interpretações, né? A filosofia, na verdade, ela é feita de interpretações e da criação de novas teorias, e ela está sempre mudando e sempre chegam novas interpretações. Uma interpretação bem provável é que, primeiro, esse mito foi uma homenagem a Sócrates, né? Sócrates queria fazer a gente pensar fora da caverna. Ele fazia, através das nossas próprias perguntas e respostas, fazia com que a gente refletisse e as ideias que a gente tinha sobre o mundo, a gente ia, ao revisitá-las, perceber que, na verdade, não era bem assim, né? E aí, de certa forma, isso é pensar fora da caverna, fora da caixinha, né, que você já estava, de certa forma, habituado. E também ele foi condenado à morte, justamente por isso, né? A partir do momento que ele foi acusado e condenado de corromper a juventude. Então, pode-se dizer que Platão estava dizendo que o sair da caverna, que Sócrates dava valor, de certa forma, né? Que Sócrates fazia as pessoas saírem da caverna, foi o que acabou por condená-lo à morte, né? Mas vamos lá. O que ele quis dizer com o mito da caverna, o que ele quis transmitir para a gente, era justamente a ideia do mundo das ideias e do mundo dos sentidos. Aquela sombra projetada na parede representa o mundo dos sentidos. Aquilo era o que aquelas pessoas viam.
e elas só viam aquilo de dentro daquela caverna escura. A única coisa que eles viam era aquela sombra projetada, e para eles aquela era a realidade, aquele era o mundo, né? Só que aquilo era uma ilusão. Se dependesse apenas da visão, eles passariam a vida toda acreditando que o mundo todo é aquelas sombras. E aí, o que ele quis dizer esqueça os cinco sentidos, eles são uma ilusão, né? O que a gente absorve pelos cinco sentidos pode nos enganar. A gente tem que utilizar a nossa razão para entender o que é essa sombra, de onde vem essa sombra, o que é isso tudo que sempre vai existir e que é eterno e que é de fato verdadeiro e não uma sombra que vai passar e com o tempo, inclusive, deixar de existir. Deu para entender? Eu vou ler o que eu transmiti para o que está no caderno de vocês, certo? No mito da caverna, pessoas vivem presas dentro de uma caverna, vendo apenas sombras na parede. Elas acreditam que aquelas sombras são a realidade, mas quando uma pessoa sai da caverna, descobre o mundo real e percebe que estava enganada. Essa história mostra que muitas vezes vivemos presos às aparências e ao engano. A verdadeira realidade, segundo Platão, está no mundo das ideias, que é eterno e imutável. Por isso, Platão defendia que a busca pela verdade deve ser o principal objetivo do filósofo. Ele também destacava a importância da educação e da reflexão crítica, pois são elas que ajudam as pessoas a sair da caverna, compreender o mundo de forma mais profunda e alcançar a liberdade e a verdadeira felicidade. Em outras palavras, se a gente não sair da caverna, a gente nunca vai ser livre de verdade, nem feliz de verdade. A gente precisa sair da caverna. O mundo das ideias, galera, ele é um pouco complexo, né, de se entender, porque afinal de contas, o que é ele? O que é isso que é sempre eterno e verdadeiro, certo? Imagine que é mais simples do que imagina, certo? Para Platão, o nosso mundo, que a gente vê, toca, pega, sente e tal, ele é como se fosse apenas de fato uma sombra, uma cópia imperfeita do mundo das ideias, que o verdadeiro modelo perfeito de tudo que existe, de tudo que é eterno, que sempre vai existir, existe no mundo das ideias. E que a gente só alcança esse mundo através da nossa razão, da nossa capacidade de raciocinar. Por enquanto, para essa aula de sociologia do ensino médio, eu acredito que já é o suficiente, certo? Até porque eu tenho pouco tempo para trabalhar com vocês e a gente não tem realmente como se aprofundar. Mas é isso. Assistam com calma. Eu tento ser rápido, mas não adianta eu ser rápido e não explicar direito, né? Então é isso. Daqui a pouco eu publico a continuação falando de Aristóteles.